Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2022 do fundo XP Crédito Imobiliário, fundo de investimento imobiliário aí da XP, é o XPCI11, fundo DECRI. Então a gente vai ver qual foi a performance dele no mês de fevereiro, mas antes de mais nada eu queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição aí no canal, o seu like também, que ajuda a gente a disseminar essas informações pelo YouTube e também nos comentários para colocar suas sugestões de vídeo. Também compartilhar com a gente se você é cotista do XPCI11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista desse fundo, tem outros fundos de crédito na minha carteira, não é composto pelo XPCI11, tá? Então compartilhe com a gente aí se você também tem a pretensão, está estudando fundo para entrar. E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí do relatório, né? E você ter aí, conhecer o fundo se você não conhece e saber o que a gestão está fazendo aí é, com essa performance que o fundo teve em fevereiro, tá bom? E também nosso grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, você pode também se inscrever, encurtar a distância aí, também fazer suas sugestões por lá e acompanhar os vídeos que a gente posta aqui no canal. Então vamos lá, relatório gerencial de fevereiro do XPCI 11, fundo DECRI. Então a gente vai ver aqui algumas características do fundo, né? Para quem ainda não conhece o fundo, é um fundo de CRI, de papel, né? Mas investe preponderantemente em CRIs, né? Mas ele é um fundo de papel que pode ter debêntures, LCI, letras hipotecárias e também cotas de outros fundos imobiliários, que ele tem também no seu portfólio. Ele tem desde setembro de 2019. Código de negociação dele na B3 é XPCI11, tem um patrimônio aí de mais de 653 milhões de reais, tem aí mais de 6 milhões e 800 mil cotas emitidas e o valor patrimonial da cota está em 94,93, muito próximo, inclusive, o valor de mercado, está praticamente 1 para 1 aí, o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. E ele é um fundo administrado pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM. A taxa de administração é de 1% ao ano, que inclui aqui no caso taxa de gestão, né? E tem aí mais de 53.200 cotistas na base, né? Então, você que é cotista, a gente também vai falar aqui sobre o anúncio dos proventos de emissão, na verdade, né? O anúncio da subscrição do fundo, um novo anúncio, é um fato relevante que saiu ontem, dia 23 de março, né? E a gente vai falar também sobre essa subscrição aí do fundo. Então ele fala aqui sobre os comentários do gestor, né? Eles falam aqui que fala sobre a variação negativa, né, do IFIX no mês de fevereiro, foi negativa em 1,29%. Fala também sobre a inflação, né, que segue com a tendência aí altista, né, no caso aí o IPCA, o IGPM, né, e a Selic inclusive que aumentou, né, aumentou mais um ponto percentual em março, dentro da previsão, né, os preços na verdade já estão inclusive, os valores, né, das cotas já estavam precificadas aí a uma Selic aproximada de 12,5%, né, e aí a Selic aumentando para 11,75% ao ano, né, então atinge com certeza aí os valores das cotas dos FIIs, né? Aumenta o endividamento, né, de alguns FIIs alavancados e também altera também a expectativa de proventos, né, com relação ao dividend yield, né? Acaba que a renda fixa fica mais atrativa, né? E muitos aí acabam migrando, né, para a renda fixa novamente, né? Bom, a gente fala aqui sobre o book de CRI, né, do XPCI 11. Então ele teve algumas alienações no mercado, né? E também vai falar sobre o book de FI mais para baixo, sobre uma alienação total que ele fez do RBRR 11, um fundo da Rio Bravo, High Grade. Então ele vai abordar mais aí na página 4, então mais para baixo vai falar sobre isso. E ele fala que segue aí a estratégia do fundo de manter o portfólio composto com CRIs de boa qualidade, foco na originação e na estruturação própria. Então, segue aí a política de estruturação dos CRIs do portfólio. Aqui ele fala também sobre a taxa Selic, né? O ciclo atual do aperto monetário, um patamar chegando próximo a 13%, já está ventilando, né? Aí um patamar de Selic próximo a 13%. E com isso o mercado acaba se antecipando, né? E muitos fundos aí caíram de preço, principalmente fundos de tijolo e aqueles fundos que estão mais alavancados
indexados ao CDI. Ele fala que sobre os rendimentos e os ganhos de capital no mês de fevereiro, né? Segundo o regime de caixa foi de 94 centavos o rendimento, o resultado, na verdade, né, por cota, o ganho de capital oferido, totalizando aí 6,48 milhões de reais. Então, os rendimentos e ganhos de capital é aquele que onde ele aplica, né? Na verdade, é onde aqui é o resultado, né? 6,48 é o resultado do fundo nesse mês de fevereiro, né? No book de CRI o desempenho foi de 6,38 milhões, né? É o carro-chefe do fundo, né? A principal receita do fundo, 6,38 milhões. No book de FI, o resultado foi de 0,58 milhão, aproximadamente 580 mil reais. O resultado de caixa do fundo no mês foi impactado negativamente pelo calendário, né? De que o último dia útil do mês ter sido dia 25. Então teve menos dias, né? Menos dias úteis, é o que a gente tem falado aqui nos relatórios anteriores. Tiveram menos dias úteis em fevereiro, né? Foram 19 dias úteis e isso afeta, né? O resultado dos CRIs por conta disso, né? Aqui ele fala dos rendimentos então distribuídos. O fundo distribuiu R$1,10, inclusive um rendimento aí superior à atual Selic, né? O fundo está pagando aí em torno de 12,5% o dividend yield anualizado do fundo, então está pagando mais do que a Selic, né? E aí pagou no dia 15 de março, né? Ele tem que sempre o último dia útil como data base e pagou no dia 15 de março. Ele falando também aqui, a distribuição no mês para os detentores das cotas do SPCI 11, o valor da cota da terceira emissão de cotas, R$ 97,00. Então, para quem comprou a cota nesse período aqui, né, da terceira emissão, agora está anunciando uma outra emissão, né, foi de aproximadamente a rentabilidade aproximadamente de 151% do CDI no período, tá? E se a gente descontar dos rendimentos do CDI, por exemplo, o imposto de renda, né, que tem, vai para 178% aproximadamente. Bom, falando aqui do fluxo financeiro, o fundo então teve receitas totais de um pouco mais de 7 milhões de reais, foram 587 mil em receitas de proventos de fundos imobiliários que tem no portfólio, receitas de CRI, né, aqui atualizações monetárias, os juros de CRI, dos CRIs 6,38 milhões e renda fixa, né, aquele que onde o caixa fica aplicado, 78 mil reais. A despesa do fundo foi de 569 mil reais, o que deu um resultado de 6 milhões 484 mil e o resultado distribuído foi superior, né? Mais de 1,5 milhão a mais, 7 milhões e meio de reais foram distribuídos a um valor de provento de R$1,10. Aqui a gente tem nos dois primeiros meses, né, que fala sobre o primeiro semestre, mas só teve janeiro e fevereiro. Então o fundo teve um resultado superior, né, um resultado financeiro superior ao resultado distribuído, né, apesar daqui do mês de fevereiro estar menor, mas nos dois primeiros meses, né, então janeiro foi um pouco melhor do que fevereiro, né, os resultados ainda estão maiores do que os rendimentos distribuídos e o fundo mantendo a linearidade na distribuição. Então vamos continuar aqui. Aqui fala sobre a composição do resultado, né, nos últimos 12 meses. Então o fundo aí teve 92 centavos, quase 93 centavos com resultados dos CRIs, né? Um resultado aí de total de 94 centavos por cota e o fundo distribuiu R$1,10 por cota, né? Mas por conta também disso, né? Aqui o resultado foi menor do que a distribuição, porém no mês de janeiro distribuiu também o I10 e o resultado foi 1,28, né? Então tem esses picos às vezes aqui de resultados superiores à distribuição. O fundo tem uma política de distribuir linearmente, né? Então ele acaba pulverizando esses resultados dentro do semestre. Aqui é o valor da cota e o valor de mercado, né? O valor de negociação. Então está muito próximo, inclusive ontem estava fechando aí em torno de R$94 também. Tem um sério risco inclusive a emissão a gente vai ver que está próximo ao valor patrimonial, tem um sério risco de não conseguir capital que pretende, né, por conta da proximidade do preço de mercado. Falando de liquidez, o fundo teve um volume de negociação de quase 15 milhões de reais no mês de fevereiro, volume de negócios de um pouco mais de 62 mil e o giro de cotas foi muito alto, né? 8,3% o giro de cotas,
bastante alta aí, fora do normal, na verdade. A liquidez diária, ele fala aqui, a liquidez média diária foi de R$ 780 mil por dia, né? A média diária. Rentabilidade, que ele pega vários parâmetros aqui, né? Vários, valor da cota de mercado, o IFIX, né? O IFIX aqui projetado aqui, o valor de mercado mais os rendimentos. Então tem todo aqui um comparativo que você pode ver depois. Aqui é o portfólio de CRI, hoje está em 90% alocados em CRI, 6% alocado em FII e 4% em caixa. Tem aí aproximadamente quase 600 milhões em CRIs investidos, né? Aqui tem o segmento, né, dentro dos ativos alvos que são CRI. Então ele tem aí na área comercial 258 milhões de reais, 43%, residenciais 30,6% e créditos corporativos, né, que são aqueles CRIs corporativos menos pulverizados, normalmente cedidos aí para empresas, né, normalmente. E tendo aí um devedor ou mais de um devedor, mas poucos devedores dentro desses créditos corporativos, não é tão pulverizado, 26,2%. Aqui são o book de FII, né? Então ele fala aqui que tem 36,8 milhões investidos. Principal alocação do fundo está no segmento de shopping, no XPML11, ó, 23 milhões e 700 investidos lá, 64%. Depois tem aqui um de recebíveis, né? Que é o de BLMC11. E o fundo tem recebíveis 13 milhões de reais, né? Então tem aqui também o GC, o GCRI, né? O Galápagos, se eu não me engano, é o GCRI. Então tem mais alocações em shoppings do que em próprios nos recebíveis, né? E dentro dos créditos imobiliários também tem aqui alguns CRIs, né? Ele fala sobre no mês de fevereiro houve alienação do mercado, ou seja, a venda do JCC Iguatemi, do Alfagran também, além da alienação parcial do Helbor e do Iguatemi, deve ser uma outra estruturação, né? Com ganho de capital total de 188 mil reais. Aqui os indexadores, onde está aí, como está indexado os FIIs da carteira, né? Então a maioria é IPCA, 66,9% e o restante 33,1% indexado ao CDI. Então os dois estão bem aí no mercado, né? Na verdade os dois estão em alta, tendências altistas, né? Então o fundo está se beneficiando com isso. Crédito imobiliário, aqui também em relação ao vencimento e a duração, né? A maioria aí com vencimento superior a 2028. Dentro dos setores da economia, a maioria é residencial, 200 milhões de reais, né? Shoppings, 127 milhões de reais, hospitais, 12,5%, né? 75 milhões, e tem outros aqui, né? Educação e tudo mais. Seguindo então aqui mais para baixo, ele fala sobre a taxa média, né? O spread de crédito também médio, então a maioria está pelo IPCA, o indexador, né? Quase 67%, com uma taxa média aí de 5,46%. E CDI com uma taxa média de 2,5% é 33% da carteira e não tem IGPM aqui dentro da relação da carteira. Falando aqui do crédito, então, você pode fazer uma leitura depois mais detalhada aqui, né? Tem todas as características aqui quantitativas, né? Percentuais, indexadores, periodicidade de pagamento, né? Que é importante, né? A maioria aqui é mensal, já que o fundo paga mensal, também tem que receber aqui mensal, né? É importante isso. Aqui a série, quem é o devedor, né? Quem é a securitizadora, quantos anos aí tem, qual é a participação no patrimônio líquido. E aqui a parte qualitativa, né? Em cima a parte quantitativa, aqui a parte qualitativa, você entender um pouco mais aí da estruturação da garantia, né? Os comentários, se está devedor, se não está, qual é a situação. Então você pode aqui fazer depois, baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada sobre essa parte qualitativa do portfólio do fundo, também a parte quantitativa. Então é isso. Vamos falar agora da emissão de cotas do fundo, né? Vamos falar aqui do fato relevante que saiu ontem aí, dia 23, fundo anunciando aí então a sua quarta emissão de cotas, se eu não me engano. Quarta emissão de cotas, está aqui em cima, a quarta emissão de cotas. Fundo que pretende captar em torno de 150 milhões de reais no montante inicial, né? A gente sabe que numa emissão pode ter um montante adicional de 20%, então ainda pode acrescentar aqui em torno de 30 milhões de reais, né? Dentro desse montante, podendo chegar a 180 então.
Ele está como base aí o valor patrimonial de R$ 94,93, tá? R$ 94,93, mas tem uma taxa de distribuição de 40 e poucos centavos, a gente vai ver aqui. Uma taxa de distribuição de 40 e poucos centavos que vai levar aí o valor da cota dessa emissão para 95 e alguma coisa. Então a gente vai ver aqui dentro, aqui, 95,34. 95,34 vai ser o valor da emissão, né? Acrescentando então 41 centavos, ou 0,43% da taxa de distribuição primária. E o fator de proporção é 22,9%, né? Então você pega esse valor aqui grande aqui, multiplica pela quantidade de cotas que você tem, tá? Para você saber qual vai ser o teu direito, quanto de cotas que você vai ter no direito de preferência, tá? Lembrando que vai ter direito a participar da emissão os cotistas que encerrarem como cotista no dia 28 de março, então ainda vai ter a database, tá? E aí você, quantidade de cotas que você tiver, você multiplica aqui pela quantidade, pelo fator de proporção, e pelo fator de proporção aqui a gente já vê que só vai poder ter direito a no mínimo uma cota quem tiver aí 5 cotas no seu portfólio, né? Quem tiver 4 cotas não vai conseguir participar, porque vai ter um valor aí de direito menor que 1, tem que ser igual ou maior que 1, porque não tem cota fracionada, né? Como é no exterior, não tem cota fracionada no Brasil. Então, se você tem 5 cotas, você vai ter direito aí a uma cota, né? E assim você verifica qual é a sua quantidade de direito de preferência, tá? E aqui vamos mais para baixo falar sobre a data, né? Então a data do período de preferência está aqui no calendário. Então no dia, a data base é dia 28 de março. Foi anunciado no dia 23, esse fato relevante. O início de preferência no dia 30 de março, vai até 11 de abril. O encerramento do dia de preferência vai ser no dia 12 de abril, que vai ser o mesmo dia da liquidação desse direito. Você tem que estar com dinheiro, né, lá na sua corretora, aí vê as regras da sua corretora, que tem uns que pedem para poder depositar o dinheiro antes, e depois vai ter o período de subscrição de sobras que a gente também vai acompanhar, que começa lá no dia 14, ok? Então é isso aí, relatório gerencial de fevereiro do XPCI 11 e também quarta emissão de cotas anunciada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente aí se você é curtido do XPCI 11 e se você vai participar dessa emissão aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.